Houve um tempo em que o Deus Supremo decidiu dar início à criação. Tempo em que os seres celestiais foram criados e contemplaram o Todo-Poderoso moldando o universo. Neste tempo, houve o início da guerra que se estende até os dias de hoje. Após a criação do processo humano, em que parte desses seres foram colocados na terra paradisíaca, houve a queda da humanidade. Houve a separação da semente da mulher e da semente da serpente. Após a queda, houve o tempo em que os gigantes e seres mitológicos caminharam pela terra. Civilizações com alta tecnologia que desafiaram a Deus e alteraram a criação. Tempo do grande dilúvio, que foi o primeiro juízo de Deus sobre a terra. Juízo que varreu esses impérios profanos. Tempo do levantar da grande Babilônia e da saga do povo hebreu até o Êxodo. Tempo dos guerreiros hebreus contra os remanescentes da semente da serpente, até a vinda do Messias. E hoje, o panorama com os atuais dias, em que próximo está o embate entre o filho da perdição e o retorno do Messias, o retorno do Rei. Este é o elo perdido. Muito além da eternidade, além do nosso espaço-tempo, Deus estava em seu estado único e pleno, mas decidiu amar e de si mesmo deu existência à sua criação. Deus quis ver a Deus e criou as dimensões superiores, chamadas de céus, e terra, as dimensões inferiores mais densas, que são a base do universo. O universo é permeado das águas do oceano primordial, que são vivas à medida que a energia viva de Deus passeia pelas águas. Deus é espírito, o espírito é elétrico, causando ionização por onde passa. O plasma é o que dá vida ao universo elétrico. As escrituras antigas decodificam o que ocorreu nos céus através de suas histórias. Como é acima, é abaixo. Homens como Noé, José, Moisés e Davi representam a Cristo em diversos momentos, assim como faraós, o rei de Tiro, o rei de Saul, prefiguram a Satanás. Deus deu autoridade a 13 grandes seres, assim como existiram os antigos 13 signos dos céus, que representam moradas celestiais, as tribos de Israel. Desses seres angelicais, um em especial tinha destaque. Segundo o livro de Enoque, ele era conhecido como Gadriel.
Este foi o principal dos 5 grandes anjos que incitaram a queda angelical. Em Enoque está escrito: o nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. Este era o braço direito do Altíssimo, o mais forte entre os príncipes, mais sábio até então, e o mais belo, onde as 9 pedras em sua posse representavam as 9 falanges de anjos das quais Pseudo Dionísio menciona. Estavam baixo o comando deste ser angelical. 9 hierarquias angelicais existem: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes e potestades, principados, arcanjos e anjos. Essa ordem foi primeiramente organizada por Pseudo Dionísio por volta do século V. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O governo de Deus era descentralizado, possuía energia livre a todos, a autoridade respectiva a todos os seres. Mas a criação, não satisfeita com o governo do Altíssimo, convencidos pelo seu orgulho, aclamaram um rei sobre si, exatamente como o povo de Israel fez na história bíblica. A princípio, Deus conhecia o coração de Saul, que foi aclamado rei. Da mesma maneira, Lúcifer, que era o aferidor da medida, e controlou os louvores ao Altíssimo. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Este quis ocupar a mesma posição de Deus, e houve conflito celestial. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Na batalha houve caos, e os céus e terra se tornaram sem forma. Três grupos de seres angelicais se estabeleceram.
o grupo de anjos fiéis a Deus, que permaneceram do lado de Deus na batalha. O grupo de anjos rebeldes, que se aliaram a Satanás, o opositor, do qual não tem mais perdão e foram expulsos da morada celestial. E um grupo de anjos que tiveram dúvida de Deus, mas ainda têm a possibilidade de regeneração. A estes foi dado a prova ao adentrar no estado humano, sem a lembrança do mundo anterior, para provar o quão genuíno é o seu amor por Deus. E agora, viver pela fé. Esta é a humanidade. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Este é um dos conhecimentos que foi ocultado da humanidade. As Escrituras sempre falaram disso. A Israel terrena alude a Israel espiritual, onde as tribos celestiais, das quais nós fazemos parte, descrevem como nós somos peregrinos nesse mundo ao participar de carne e sangue. E Cristo é a chave, pois por Ele todo este mundo foi criado, para que possamos ter a redenção, sermos comprados de volta. Percebemos um padrão bíblico em que, entre muitos irmãos, o considerado mais fraco era desprezado. Assim foi com José, mas, assim como em seu sonho dos feixes que se curvavam a ele, assim foi com Cristo, em que todos servirão ao Messias. O mesmo temos com Davi, o menor, porém o mais corajoso entre seus irmãos. Assim foi com Cristo. O padrão dos primogênitos também é apresentado nas Escrituras. A nação de Israel é chamada por Deus de primogênito, mas haviam outras nações anteriores a Israel. Cristo é o primogênito da criação, guardado no seio do Pai, que tomou o lugar de Satanás. Esse padrão é observável em Caim e Abel, em que Abel é morto e Sete é dado no lugar. Ismael e Isaque. Isaque é o filho da promessa, mesmo não sendo primogênito. Esaú e Jacó. Esaú vem de sua primogenitura, e Jacó tem a bênção e recebe o nome de Israel. Este é o padrão que ocorreu nos céus. Cristo assentou-se à direita do Pai e assumiu a primogenitura. Após a queda de Satanás, o opositor, 12 são os que regem os céus, 12 signos, pois Serpentário foi retirado, 12 tribos, a tribo de Dan é traidora, mas Manassés tomou seu lugar, 12 apóstolos, Judas, o traidor, perdeu seu lugar, 12 é a base. Então, o ser mais humilde de todos, chamado de unigênito do Pai, do qual o Pai possui amor específico a ele, pela sua humildade e amor que possui pelos seus irmãos. Este foi exaltado pelo Pai de forma especial. Este é o Messias que pediu ao Pai que fosse dado uma chance aos seres que entrariam no processo humano na recriação do paraíso. Todos aqueles que tiveram dúvida pecaram. Estes são os que foram destituídos da glória de Deus. Não se destitui algo do qual você não fez parte antes. Este pedido teve um preço. Assim como Davi contra Golias foi desafiado, Cristo aceitou o desafio de passar pelo processo humano para comprar com sangue real o perdão de nossos pecados. Do contrário, com nossas forças não seria possível. Por isso, Cristo é o princípio da criação.
Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas para onde foram lançados Satanás e seus anjos? E o que ocorreu com os seres espirituais colocados no paraíso, dos quais nós fazemos parte, nós, a humanidade? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, a terra era como uma massa sem forma, completamente submersa no meio das águas do grande abismo. As trevas têm seu espaço definido. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites? E para que saibas as veredas para a sua casa? O Criador, por sua palavra, fez surgir a luz. O som mais a água produzem luz, fenômeno chamado de sonoluminescência. Essa já realizava a separação de dia e noite. Antes dela não havia tarde nem manhã. Aqui surge o primeiro dia. Era essa a luz que fazia o circuito. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus determinou dessa forma o período do dia em 24 horas, tarde e manhã, divididas em 12 horas para a luz e 12 horas para as trevas, noite. No segundo dia, o Criador fez surgir do meio das águas do abismo o domo, o firmamento. Acima da terra, tendo agora o reino físico, um formato que antes não havia, uma cúpula ou abóbada. Houve a separação de águas e águas, e fez surgir a terra seca. Deus planta seu domo sobre a terra. O Criador forma um espaço dentro do firmamento, gerando uma interação entre o domo e a luz, estabelecendo um limite para essa luz. Essa é a luz da realidade humana física. Com a luz, que é uma frequência eletromagnética, Deus faz separação do visível como invisível através dos espectros infravermelho e ultravioleta. Era o início do nosso mundo visível, da nossa realidade material. O firmamento ou domo celeste foi criado por Deus para fazer separação entre um lado e outro, entre um mundo e outro. Depois foram colocados os luminares em cima, e embaixo apareceu a terra seca. Assim foi surgindo o mundo dos homens, separado pelo domo e pelas águas de cima, do mundo de Deus. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. As Escrituras fazem clara distinção entre a luz do primeiro dia com o sol criado no quarto dia. Teu é o dia e tu é a noite. Tu preparaste a luz e o sol. No falso modelo heliocêntrico, o sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra e muito mais antigo que a mesma. A pergunta seria: a Terra girava ao redor do quê por 3 dias? Vemos claramente que esse modelo está em oposição com Gênesis. As águas dentro do domo foram drenadas, dando espaço para a atmosfera e suas camadas mais e menos densas. Deus cravou a certa profundidade o domo sobre a massa da terra,
com fortes colunas, pilares, ancorando a terra em meio às águas. Com a fixação do domo foram definidas as extremidades, e o Criador traçou um círculo de gelo sobre as águas que circundam as terras. As bordas foram congeladas e são os limites do alcance da luz do sol, e também o limite da terra com o domo. Deus estabeleceu e fixou as fontes do abismo embaixo, definindo o nível dos mares. A partir do quarto dia, Deus encarregou o sol e lua para realizarem o governo de separação de dia e da noite. O reino físico foi criado de forma bidimensional, sendo um sistema eletromagnético propagado pelo éter. Dentro do campo eletromagnético, você encontra a matéria e aquilo que a pseudociência chama de vazio. Porém, esse suposto vazio não existe, porque existe o éter e os gases, além do plasma, que é 99% de toda a matéria. O éter é o fluido imaterial que permeia todo o espaço e é o meio da propagação de ondas eletromagnéticas. Nosso universo é elétrico. Conforme Eric Dollard disse, o Sol não é a única fonte de luz da Terra. A fotosfera gera luz. O Sol é como um interruptor que liga o sistema, assim como a luz é como a energia elétrica. Esses astros celestes e as estrelas foram criados também como marcadores de tempos. Esses, sendo os mesmos, são referenciais de orientação sobre o plano, auxiliando a obra-prima da criação, o homem. Este é a coroa da criação. No invólucro humano foram colocados seres celestiais que estiveram em estado de dúvida, para passar por sua prova, mediante o estado de inocência. O Criador formou o homem utilizando-se dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Terra mais água formou o barro. Depois, ele soprou o fôlego de vida, que acionou o eletromagnetismo, a energia elétrica, que fez o homem ser alma vivente, um ser animado e dotado de energia. Deus colocou o primeiro casal num jardim fechado, com enormes jazidas de minerais. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Não só o local possuía meios de condutibilidade para energia elétrica, como também as árvores possuíam cristais de silício em sua composição, onde seus frutos serviam como conexões e tomadas para recarga e alimento ao primeiro casal, que possuíam corpos de luz. Toda a base da vida edênica era baseada não em carbono como hoje, mas em silício, e o ambiente estava repleto de cristais e metais como ouro e prata. Adão foi o primeiro a se encarnar, e isso está relacionado à alta posição hierárquica dele, como um protetor, ou a palavra querubim. Ele esteve anteriormente neutro no conflito celestial onde caíram Satanás e seus anjos. Em hebraico, o nome Adão é composto pela letra Aleph, Dalet e Mem, que simbolizam o número 1, 4, 40. Ou seja, o nome de Adão é um código-fonte para toda a humanidade, remetendo ao 144 mil, que é o oposto em código-fonte ao 666, número do homem em pecado. No mundo edênico, a altura de Adão era muito diferente da altura média de um homem atual. Baseado na citação bíblica, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a altura de um homem, que é a de um anjo. O côvado era a medida de comprimento que foi usada por diversas civilizações antigas. Era baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. O côvado real dos antigos egípcios media 50 centímetros, já o dos romanos era de 45 centímetros. O apóstolo João tem uma visão inspirada por Deus de como serão os tempos finais e a volta de Cristo. E a altura da muralha da Jerusalém Celeste é descrita com 144 côvados, a mesma altura dos anjos, entendendo que um côvado for equivalente a 46,25 centímetros, para se manter em equilíbrio com o côvado egípcio e o romano, então teremos o seguinte: 66,6 metros. Sim, exatamente mais de 60 metros de altura, uma altura bem considerável.
Mesmo que desconsideremos a medida de côvados que coloquei, a altura alcançada seria sempre como a de um prédio. Como os homens do passado têm sua altura original muito maior do que temos hoje, mantendo a altura de um anjo. Hoje, sabemos que Adão tinha mais de 60 metros seguindo a informação do Apocalipse, pois essa é a informação dada tanto para homens como para anjos. Os gigantes após o dilúvio tiveram sua altura diminuída pelo fato natural da Terra ter sido mudada em todos os sentidos. O campo magnético toroidal, que atua em taxas muito maiores, foi alterado, e a taxa de oxigênio e a pressão da atmosfera foi drasticamente diminuída, o que fez com que as condições atuais não favorecessem o crescimento de tudo que aqui no plano terrestre. A causa desse gigantismo antediluviano, explicada pelos cientistas, é que na época a atmosfera terrestre tinha uma porcentagem maior de oxigênio, em torno de 35%, enquanto hoje ela é de 21%. Já foi constatado indícios que poderia haver uma concentração maior ainda de 35% de oxigênio. Experimentos feitos com peixes, oxigenando muito mais a água para simular o período antediluviano, mostraram que tais peixes cresceram mais que o dobro do tamanho. Sabemos que ao longo dos tempos verificou-se que por onde passam as linhas de alta tensão, a vegetação cresce num ritmo mais acelerado, como em plantações. Pensando nisso, surgiu a ideia de montar esses projetos que têm a finalidade de converter energia elétrica em ondas eletromagnéticas pulsantes, a fim de estimular o crescimento das plantas, que cresceram mais rápido e tiveram tamanho aumentado, mostrando assim, como em João e Pé de Feijão, que a arte imita a vida, e dando total margem e possibilidade para que a vegetação antiga alcançasse alturas inimagináveis aos dias de hoje. A raça dos seres caídos sempre foi maior que a raça dos homens. No livro de Enoque podemos encontrar a incrível altura de 300 côvados dos seres gerados dos anjos caídos e as mulheres. Esses 300 côvados dão acima de 135 metros. Há algumas traduções colocada 3.000 côvados, o que seria mais de 1.380 metros. Um verdadeiro titã, narrado nos mitos, sendo a mais famosa na mitologia grega. Ambas visões, mesmo a que tem gigantes com altura menor, com mais de 135 metros, ainda é algo monstruoso. Notem que após o dilúvio, um homem em média possui 1,80 de altura mais ou menos. E a raça híbrida, que também foram perdendo altura, possuíam o dobro ou acima da altura comum de um homem, como no caso de Golias, próximo a 3 metros, assim como Og, o rei de Bazã, era de 4,15 metros de altura e 1,85 metros de largura, segundo os textos hebraicos. O Éden era temporal e um estágio apenas. Essa é a matriz que vivemos, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Adão e Eva possuíam acesso limitado a Deus, não tinham total e plena comunhão. Eles estavam no Éden sob provação. Por ter recebido de Deus a incumbência de guardar o jardim, ofício esse dos protetores ou querubins, provavelmente Adão pertencia a essa classe angelical. Essa guarda era a base dimensional para o retorno aos céus. Essa guarda era contra o astuto ser angelical que caiu e também foi lançado para a terra como um raio. A intenção de Deus era que apenas o homem habitasse o Éden, porém no meio do jardim havia uma árvore que fornecia um acesso limitado, a saída do Éden. Deve-se ressaltar que animais foram criados em alusão e homenagem aos seres celestiais, e não ao contrário. Por isso vemos na Bíblia seres celestes com rosto de águia, leão, touro, além de serpentes aladas. Animais são sensores nessa realidade espelhada. Cada um possui um sentido mais apurado, ou até mesmo que não possuímos, como por exemplo o faro dos cães e a audição dos elefantes. Satanás se apresentou em sua forma de serafim, sua forma seráfica, que seria de uma serpente alada, assim como a serpente mencionada no Gênesis. E Eva, ter sido tentada pela serpente, realizou a conexão proibida com o ser que estava até então restrito. Após ter se contaminado, ofereceu esse acesso a Adão. Note que agora a serpente comeria pó da terra, e a humanidade voltaria e seria esse pó, estando cativa como energia para anjos caídos. Satanás ganhou o senhorio desse mundo, que era de Adão, venceu a guarda deste, acessando nossa dimensão tanto no micro quanto no macro,
tanto no interior quanto no exterior, sendo ele agora senhor desse mundo e o novo guardião que está à espreita na árvore cósmica, no acesso ao portal no centro-norte para a entrada da Polaris, que leva ao trono de Deus. Este sempre foi o trono que ele cobiçou. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva perderam seus corpos de luz e foram revestidos de pele. Entrou a degeneração física e genética, tanto no micro quanto no macro. O carbono entrou como base na composição da vida que antes era de silício. O carbono é símbolo do 666, pois em sua base de átomos possui 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. A série do Netflix, Carbono Alterado, mostra esse defeito genético, que será concentrado até nos dias finais como a marca da besta ou marca da serpente, já que em grego besta e serpente são sinônimos. O acesso ao jardim ficou bloqueado por querubins e uma espada inflamada que anda em redor. Aqui é uma clara alusão à aurora boreal que gira em espiral. Na mitologia escandinava é dito que Jormungand, a serpente das águas, guarda o acesso à árvore Yggdrasil. Eva saiu grávida, portanto, de 2 sementes, a semente humana herdeira da promessa do proto-evangelho de Gênesis 3,15, e a semente da serpente. A semente da mulher foi Abel, onde depois Sete herdou a continuação, pois Abel foi morto. Já Caim foi a semente da serpente, 2 sementes rivais e inimigas. O conflito celestial se estenderia aqui na Terra. Mudanças em toda a Terra ocorreriam como efeito cascata devido ao pecado, a tal ponto de crescerem cardos e espinhos, os vírus, fungos e bactérias nocivas aos homens. Esses seres do micro são entidades agindo no mundo microscópico, se alimentam das células do nosso corpo, cumprindo a sentença dada à serpente. No Gênesis 3,15 está o grande enigma bíblico. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Messias, sendo a semente da mulher, foi profetizado, assim como Caim, que era a semente da serpente, já estava no ventre da mulher. Ao longo da história humana, 2 sementes sempre batalhariam pelo poder. Aqueles que se denominam de sangue azul, filho dos deuses, que estão nos governos mundiais até os dias de hoje. E aqueles que são filhos dos homens, relacionados à natureza e de vida mais simples, do qual sempre estiveram subjugados pelos governos. Mas como foi a guerra entre essas 2 linhagens? Como foi o surgimento e a construção do mundo antediluviano? E o que realmente aconteceu na chamada Era de Atlântida? Como o homem enfrentou o meio e os inimigos? O tempo passou e a humanidade está em um novo cenário, vivendo numa realidade diferente do jardim. O caminhar nessa terra foi desigual para as 2 culturas existentes. A linhagem de Sete, que vivia um estilo de vida bem simples, mantendo a fé e obediência no Criador, se relacionando com a natureza e com a criação de forma harmoniosa, algo parecido com os índios de hoje. Já a linhagem de Caim, buscando toda e qualquer forma de tecnologia e aparatos sofisticados para transformar o meio e extrair o máximo da terra, mesmo que o destruindo, dominando o próximo pela violência e força, apartando-se de Deus e procurando outros meios para ter poder e domínio. Esses meios eram o contato com os anjos caídos através de monumentos, pirâmides, círculos de pedras e zigurates. Caim foi o primeiro construtor de cidades, onde fundou a cidade com o mesmo nome de seu primeiro filho, chamado Enoque. Não é o mesmo Enoque da linhagem de Sete. Seus descendentes tinham por lema se vingar 70 vezes 7. Isto é o oposto dos ensinamentos de Cristo, onde devemos perdoar 70 vezes 7. Caim recebeu o sinal, a marca, o hexagrama. E por mais estranho que possa ser, devido à mutação genética, ele possui uma aparência bizarra, abundância de pelos
sendo que algumas tradições lhe atribuem chifres e um andar encurvado, muito próximo a um fauno ou um minotauro. Outras tradições dizem que ele bebia sangue e ritualizou seu irmão. Daí surgem os contos de vampiros e lobisomens. Lembram de Darwin e sua evolução humana? Aquilo nunca representou a semente humana, mas a semente da serpente e sua evolução, indo de uma besta como Caim, evoluindo via engenharia genética para os nefilins modernos de hoje, que nada diferem da semente da mulher. O joio hoje está igual ao trigo. O conceito de que nos primórdios a humanidade era pouco desenvolvida tecnologicamente é uma falácia. A civilização pré-diluviana estava em escala mundial, naquilo que ficou conhecido como a Era de Atlântida, tendo Saturno como o rei da Era Dourada dos deuses, onde os homens possuíam muito conhecimento e tecnologia, mas pouca consciência espiritual. Isto é, muito semelhante aos dias atuais, onde enfatiza-se o ter e não o ser, buscando tecnologias para escravizar e dominar o próximo, mas distanciando as pessoas do mundo espiritual, da verdadeira realidade divina. No livro de Enoque, é descrito que 200 anjos sentinelas desceram para a terra no Monte Hermon, na atual Síria, nos dias de Jared. Esses seres, originalmente de outra natureza, modificaram sua frequência e vibração para se materializarem na nossa realidade física. Isso ocorreu no mundo antediluviano, e esses 200 anjos vieram com uma missão para a Terra, justamente para guardar a humanidade contra o ataque dos demais anjos caídos, que caíram aqui desde o momento da rebelião celeste, na Primeira Guerra. Também a eles competia a transmissão do bom conhecimento ao homem. Entretanto, esses anjos não retornaram para o lugar original nos céus e se rebelaram contra o Eterno, deixando suas moradas, se juntando a 1/3 que havia caído com Lúcifer. Enoque 12:5, vemos que essa foi uma queda angelical posterior e diferente da queda de Lúcifer e seus anjos. Na tradição rabínica judaica, há o conceito que os anjos, para acessarem a Terra, tiveram que passar por cortinas de água, rompendo mundos e acessando a nossa dimensão. O interessante é que nos filmes de Hollywood, como Hellboy, Doutor Estranho, Os Vingadores, Exterminador do Futuro, entre outros, sempre há água nos portais ou passagens dimensionais. Os sumérios chamaram os sentinelas de Anunnaki, que significa aqueles que vieram do céu. Voltando ao livro de Enoque, o mesmo cita esse evento peculiar na história da humanidade, onde os anjos ensinaram conhecimentos proibidos aos homens, e houve essa intervenção extradimensional na Terra. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. A Mazarak ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barakayal ensinou os observadores das estrelas, que são os astrólogos. Akibel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. Azaradel ensinou o movimento da lua. O nome do quarto é Penemue. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, desenvolvimento de aromatizantes, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou aos homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Fica claro que cada anjo ensinou uma habilidade que domina.
Cada um possui um conhecimento e técnica em determinada área. Desde os primórdios, o conhecimento tecnológico que deu base à nossa civilização foi adquirido através de anjos. Após a queda dos sentinelas, ficam duas classes de anjos do mal. Anjos maus, que são um terço, que foram expulsos do primeiro céu e foram rebaixados de dimensão junto com Satanás. Esses são os que caíram na primeira revolução. Alguns desses estão nas regiões celestiais e os mesmos tiveram a ajuda dos 200 sentinelas para agirem na terra como demônios. Os 200 vigilantes que vieram para a Terra numa missão de proteger a humanidade após a expulsão do Éden, mas acabaram desertando a missão e se unindo a Lúcifer, onde planejaram ter descendência com os humanos, os chamados Nefilins, gigantes, heróis da antiguidade, ou os semideuses. Em Enoque 15:8, é mostrado algo que responde à pergunta de o que seriam os demônios. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. A diferença entre demônios e os anjos caídos é que os primeiros são os espíritos dos gigantes, que foram a descendência dos anjos caídos com as mulheres e que foram mortos no dilúvio. Esses espíritos eram dos anjos da primeira rebelião e perderam seu avatar, o seu corpo. Por isso são obcecados por corpos. Quando canalizam alguém, querem voltar e ter os prazeres que possuíam antes, como beber, comer, fumar, cometer fornicação. Estes são a prole dos anjos caídos, almas penadas, espíritos errantes, os espíritos que caíram para a terra com Satanás e que procuraram intervir nessa realidade por meio de canalizações. Jesus disse sobre esses: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Esses espíritos demônios foram os da primeira queda e tiveram a oportunidade de interagir neste mundo físico por plano das sentinelas, ao terem sua união com a semente humana. Um dos motivos para os anjos caídos planejarem filhos foi para terem outros agindo e dando continuidade em suas obras, mesmo se os caídos ficassem presos e fora de cena. E isso foi o que ocorreu. Estes foram aprisionados no Tártaro. Isso resultou em algumas criaturas híbridas extraordinárias, trazendo muitos espíritos malignos dentro de corpos físicos, concluindo então que demônios não são os 200 sentinelas, mas os espíritos da primeira queda e que almejaram manipular nossa realidade, se manifestando por meio desses corpos. Os 200 sentinelas foram presos. Na famosa abertura da Paramount, decodificamos a mensagem subliminar: estrelas descendo dos céus, atravessando as águas, atravessando o domo, se agrupando sobre uma montanha, o Monte Hermon. Reparem que há 33 estrelas, e destas, 22 estão sobre o monte, e 11 estão abaixo do monte. Devido à presença de anjos caídos, a primeira civilização humana caminhava a passos largos para a aniquilação e contaminação genética extrema. Povos antigos espalhados em diversas partes do mundo foram permeados em sua cultura, com informações sobre híbridos de animais e seres humanoides. Isto nada mais é do que engenharia genética em ação. Sumérios, babilônicos, minoicos, entre outros, contam de seres como Minotauro, centauros e quimeras, titãs, hidras, sereias, sátiros.
Esses últimos que, segundo a mitologia grega, eram ávidos por mulheres. O chocante vem agora. Todos esses seres fantásticos um dia foram reais. Temos que saber separar o que foi mitologia e nos é contado hoje como realidade, e o que foi realidade e nos foi contado hoje como mitologia. Tudo nas mitologias foram atos reais? Claro que não. Acréscimos e exageros foram inseridos, mas dizer que tudo foi invencionice dos mais diversos povos antigos é fechar os olhos para a história. O sistema usou a filosofia e o iluminismo, que separou ciência e religião, do estudo geral, pondo em dúvida tudo, a ponto de ser vista como mentira e imaginação. A origem etimológica da palavra mitologia não é como é usado hoje em dia. Mitos era usada como antítese de como utiliza-se hoje, no sentido da imaginário de conto de fadas. Isso foi mais uma ação para reescrever a história, porém, as narrativas desses povos nos indicam experiências reais. Os 200 sentinelas queriam criar uma realidade paralela, onde seriam intitulados como deuses. Tais mesclas foram arquitetadas num plano, via engenharia genética avançada e relações sexuais, para contaminar toda a carne, alterando e recombinando o DNA. Fizeram o cruzamento de espécies animais e vegetais, criando híbridos. O objetivo era desordenar a criação, construir um mundo adaptado à demanda dos gigantes, e alterar geneticamente o homem para o parasitar. O clímax dessa manipulação foi como relatado em Gênesis 6, com os sentinelas trabalhando junto com a descendência de Caim, o que ocasionou que toda a carne estivesse contaminada. Tudo isso fere as eternas leis do Criador, pois em Gênesis é narrado que Deus fez cada um conforme a sua espécie e viu que era bom. Essa manipulação da realidade fere a escolha de cada ser humano. Por isso Deus criou uma barreira natural contra misturas de espécies. E ferir isso sempre traz consequências catastróficas. Noé foi o meio que o Criador utilizou para continuar a espécie humana, sendo um divisor de águas, este de genética limpa e especial para que o DNA humano tivesse um alívio. Os anjos caídos corromperam seus caminhos ainda mais e começaram a destruir completamente a criação, pecando não só com as filhas dos homens, mas também contra bestas, pássaros e répteis, trazendo à luz as incríveis criaturas que vemos nos mitos antigos e lendas. Muitos desses híbridos eram adorados como deuses. Na maioria dos manuscritos e lendas antigas, vemos que haviam seres de natureza metade peixe e metade humano. Dagon, uma divindade filisteia, possuía essas características. Os egípcios tinham seus deuses hibridizados com animais. Como a arte imita a vida, contos infantis, filmes e animações retratam um passado sinistro que parece sair de filmes de ficção científica. Príncipes que viraram sapos, ogros verdes com boca grande e que moram em pântanos, entre outros casos. Mas o que é mesmo um ogro? Sim, por mais estranho que pareça, é uma hibridização de humano com um sapo. O minotauro é um humano com um touro, um centauro, um humano com um cavalo, uma sereia é uma mulher com peixe. Esses acontecimentos estão narrados em Gênesis e no livro de Enoque. Ficaram conhecidos como os dias de Noé, onde casavam e se davam em casamento. Com relação à humanidade, essa mistura fez surgir os semideuses gigantes, nefilins, os heróis da antiguidade, os valentes e seres de renome. Naqueles dias, havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Percebemos que no trecho inicial do versículo se refere à semente de Caim. E posteriormente, quando os sentinelas desceram e possuíram as filhas dos homens, tal semente dos caídos teve seu apogeu genético com o sangue dos sentinelas, resultando em nefilins mais fortes do que os nefilins da semente de Caim. O DNA humano e animal estava sendo recombinado entre si, e também com o DNA dos anjos caídos. Os gigantes devoraram toda a produção da terra, animais e vegetais. Os 200 sentinelas tiranizaram os homens e estabeleceram um caos na terra,
com violência, injustiças, fornicações, imoralidade, idolatria, feitiçarias e artes místicas. Ocorreram guerras entre raças diferentes e gigantes, assim como descrito de Titanomáquia dos gregos antigos. Além de serem maiores e mais fortes, os gigantes possuíam poderes místicos. Em Enoque 19:2 é narrado: e sendo numerosos em aparência, ou assumindo muitas formas, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Esses terríveis acontecimentos foram a causa da intervenção do Criador. Logo Deus viu no dilúvio uma forma de limpar a terra dessas aberrações, aniquilando toda a carne que havia se corrompido, com exceção de um homem e sua família, Noé. Ao serem cortadas as gigantes árvores de silício que funcionavam como antenas captadoras e amplificadoras e transmissoras de energia. A Bíblia descreve nas cartas de Judas e Pedro: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados ao juízo. Os painéis sumérios mostram os engenheiros genéticos Anunnaki, misturando as espécies com uma estrutura helicoidal de DNA. Às vezes, a verdade parece ser mais estranha do que a ficção. Pensamos que a toca do coelho é muito mais profunda do que muitos imaginam. Olhe para o ornitorrinco. Bico de pato, amamenta, põe ovos. Do que você lembra? Sim, isso mesmo, hibridização. Novamente, assim como foi no passado, está sendo agora. Gibis e filmes estão repletos de heróis e mutantes com poderes especiais, como por exemplo vemos o Homem-Aranha e os X-Men, entre outros. Estes são os Nefilins modernos. A manipulação genética da criação está se repetindo como podemos ver hoje. A ciência tentando dar vida a essas criaturas, mais uma vez, ainda que no imaginário, nos dando uma prévia nos filmes do que eles querem trazer de volta. A corrupção de toda a carne para provocar a ira de Deus. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O grande dilúvio foi um reset do sistema operacional terrestre para pôr o vírus em quarentena e fazer um backup dos arquivos via Noé. O dilúvio alterou tudo na Terra: pressão da atmosfera, alteração da concentração dos gases, clima, nível do mar, mineralogia, campo magnético, polaridade magnética, geologia.